gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, introibo ad altari Dei. Iudicam Deus et discerni causa mea, gente non sancta abion homini inico et doloroso erueme. Deus forte, Emejuluti in tuam et veritate in tuam, ipsa ad exurunt montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum beatificatur virtutem me. Confitibor tibi indicere Deus, Deus meu, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deum, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altari Dei. Ad Deum beatificatur virtutem me. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicere et celo. Confiteor Deo Onipotente, Beata Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apóstolos Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et vos fratres, quia peccavis nomis nimis, cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apóstolos Petrum et Paulum, Omnibus Sanctus et vos fratres, orare per meo Pater Domini Deum nostrum. Amen. Misereatur tui omnipotens Deus et nobis peccatis tuis, perducat via vita eterna. Beata Maria Sempre Virgem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apóstolos Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et tibi Pater, quia peccatum nobis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria Sempre Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apóstolos Petro et Paulo, Omnibus Sanctus et Pater, orare pro via Domini Deum nostrum. Miseriatur vestre Onipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducado-vos ad vida eterna. Indulgência, absolution et permissione peccatorum nostrorum, trebus nobis omnipotens misericordias Dominus. Deus, tu conversus vivificabis nos. Rebus tua lamitatum inter. Ostende nobis Domini misericordia tua. Et salutare tuta nobis. Domine exaudemus orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Quaes nobis quaesimus Dominis gratis nostras, et sanctam sanctorum pueris meriam mentis introibo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus per Dominus per meritam ex sanctorum forum reliquae hic sunt, et Dominum sanctorum misericors in veris omnia peccata mea. Amen. Conclamarem ad Dominum, extaudavit votem meam, ab his qui appropria quantum mihi et humiliavit eus, qui est ante saecula et madetem aeternum, icta cogitatum tum et Dominum, ipsa enveriet exaudit Deus orationem meam, et nos dexperet deprecationem meam, intende mihi exaudi me. Conclamare ad Dominum, exaudavit votem meam, ab his qui appropriquant mihi, et humiliavit eus,
qui es ante saecula et manete in aeternum, iacta cogitatum tuum in Dominum, ipsi te enutriatim. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et inter pax omnium quis soffundatis, laudamos te, benedicemos te, adoramos te, glorificamos te, graças a Jesus Spiritus Propter Maria Gloria Tua, Domine Deus, ex celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenitus Iesu Christo, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipite pericationem nostrum, qui sedes dexterum Patris, miserere nobis, olha dos solos santos, dos solos Dominus, dos solos altíssimos Iesu Christi, com Espírito Santo, em glória do Patris. Amém. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipite peccationem nostra, qui sedes ad exterum Patris, miserere nobis, oniam solos santos, tu solos Dominus, tu solos altíssimos, Jesus Christe, com Santo Espírito, em glória Dei Patris. Dominus vobiscum. Oremos. Deus qui onipotentiam tuam parcendo maximi et miserandum manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam, ut a tua probissa correntes celestium bonorum facias esse consortes. Perdonum nostrum em Cristo Filho tuum, que eterno que reino da Espírito Santo de Deus, per omnia secula seculorum. Amém. Lexo Apostoli Beati Pauli, Apostola de Coríntios. Irmãos, sabeis quando éreis gentios, deixei-vos arrastar, sem critério nem razão, atrás de ídolos mudos. É por isso que vos declaro que ninguém que fale sob a inspiração do Espírito de Deus diz: maldito seja Jesus. Como também ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão sob a inspiração do Espírito Santo. Há certamente diversidade de graças espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um em ordem ao bem comum. A um é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito, a outro
a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A outro, o dom de curar, neste único Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a faculdade de as interpretar. Todavia, é sempre um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso, repartindo por cada um consorte lhe apraz. Custode-me Domine et populum et populi, subumbra-lorum tuorum, protege-me, divulto tu, indicium meum, proceatem, oculito evidentem, equertetem. Aleluia, aleluia. Te deixete inimus Deus in Sion, et tibi redendum terrotum in Jerusalém. Aleluia. Rakor meum, amém. Texto Deus, que labia Isaías, profeta calculum das dignitum, temetua grata, miserazione dignerum nuntiare, ut sanctum evangelium digne di quali nuntiare, per Cristo nome nostrum. Amém. Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, propôs Jesus esta parábola a uns certos que se enfatuavam de justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem, por exemplo, como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, porém, conservando-se à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos ao céu. O que fazia era bater no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Afirmo-vos que foi este que voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Per Evangelii dicta deliantur nostra delicta. Irmãos e irmãs, temos a graça de rezarmos hoje esta Eucaristia, o 10º domingo, depois de Pentecostes. Ouvimos a primeira leitura de hoje, que nós ouvimos a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 12, aliás, do 2 até o 11. Nós temos aqui essa carta que possivelmente teve uma motivação específica. Porque Paulo precisou escrever a uma comunidade falando, exaltando, por assim dizer, o Espírito Santo, mas mais do que isso, para dizer, é o Espírito Santo que age na Assembleia. O Espírito Santo age em todos os que se abrem à ação do Espírito Santo, obviamente, mas para dizer, não tem um ministério maior, melhor que o outro. É o pregador, é o padre, é o diácono, é o fulano, é o cicrano, é o que lê, é o que proclama, é o que prega. Parece
que lá na comunidade de Corinto, no tempo de Paulo, havia essa disputa, essa rivalidade. Aqueles, não se tem precisão se é isso mesmo, né? Não se pode precisar, foi essa situação. Mas parece que havia rivalidades entre aqueles que coordenavam a comunidade, os que só participavam da assembleia, os que tinham o dom da pregação, da palavra, de cura. Ou seja, esses ministérios mais espetaculares, por assim dizer, porque aparecia mais, parece que essas pessoas que tinham esses carismas estavam como que ou maltratando, ou se ufunando demais, né? Essa palavra, se ufunando-se, né? Crescendo, se elevando sobre os outros. E aqueles que tinham os ministérios mais simples, tinha o hostiário, ficava na porta da igreja, que é hoje a nossa história da acolhida, né? Fica lá na porta, acolhendo, vendo se não tem alguém que faça alguma coisa contra os fiéis ou contra a Eucaristia, mas ficava mais escondidinho. Aqueles que limpavam a igreja, tem o ministério de limpar a igreja, né? Desde aquele tempo, precisava de alguém para limpar a igreja, tirar o pó, limpar os bancos, preparar as alfaias, lavar as alfaias. Esses ministérios não apareciam. Agora aqueles da pregação, da coordenação, ou sacerdotal, ou diaconal, etc., parece que havia essa espécie de elevação. E Paulo vem dizer, escuta, isso não pode haver na comunidade, porque a rigor não é você que faz isso, essa boa obra, a obra que você faz, não é você que faz, mas é Deus que faz, é o Espírito Santo que está fazendo. Você é apenas um instrumento que é usado, e que depois de usado, isso é uma comparação que fica até um pouco tosca, mas essa é a realidade. Usou, acabou, usa-se outro instrumento, não é verdade? Por exemplo, tem um padre numa paróquia, fica lá 10 anos, que seja, mas acabou o ministério dele, ou por morte, ou por transferência, a igreja, vou só um exemplo, tá? A igreja vai fechar? Não vai ter mais igreja ali? Não, vem outro, e a obra continua. O coordenador de qualquer coisa, do que quer que faça, mesma coisa, porque é o Espírito Santo que age. Somos apenas instrumentos. O Senhor Jesus vai dizer, somos servos inúteis. Quando nós fizermos aquilo que nos é cabível, o que nos é dado a ser feito, a realizar a nossa missão. Portanto, há diversidades de carisma, glória a Deus, por isso que a igreja é tão bonita, e por isso há espaço para todos, porque há diversidade, há diversos carismas, mas é o Espírito Santo que age em todos. É o Espírito Santo que age na senhorinha, no senhorzinho que limpa a igreja antes da missa começar, é o mesmo que age no pregador, é o mesmo que age no sacerdote, no bispo, e tanto faz. É sempre para a maior glória de Deus que o Espírito age através de nós. 1 Coríntios, como nós ouvimos, capítulo 12. O Evangelho vai nessa mesma linha também, é o ensinamento da humildade e da simplicidade. Jesus coloca nesse Evangelho 9 até o 14, a necessidade de sermos humildes para alcançar a graça do perdão, porque se tem uma coisa que nos afasta da graça do perdão, é a soberba, é o orgulho. Quando nós vamos em alguma pregação ou tem alguma formação e dar-se exemplos, né? E sobretudo quando fala de conversão, mudança de vida, o que tem que fazer, precisa melhorar. Fulano, é para você isso aí, viu? Fulano está escutando isso aí, tem gente que manda até mensagem, liga agora, está passando pregação, uma canção nova, tão bonita, serve para você essa pregação, e às vezes serve para nós, às vezes é para nós essa pregação. E Jesus vai dizer, veja esses dois homens, um subiu ao templo para oferecer o sacrifício, um disse, olha, eu não sou como os homens pecadores. Ele foi enumerando as coisas boas que ele faz. De fato, se ele, o homem do Evangelho de Lucas 18, se ele
realiza mesmo todas aquelas coisas que fez, muito bom, glória a Deus. Não estamos dizendo que não tem que fazer isso, não, tem que fazer mesmo. Mas e os pecados deles? Quantas coisas boas nós não fazemos também, né? Fazemos muitas coisas boas. E as coisas ruins, as coisas más, as coisas indecorosas, essa nós não falamos. Essas ele não quis falar, só falou do dízimo, que jejua, não é como os homens ladrões, desonestos, e as coisas que ele faz e que não são tão boas e que ele não falou, né? Assim, caríssimos irmãos e irmãs, aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo a humildade para alcançarmos a graça da salvação, porque quem se eleva será humilhado. E quem se humilha diante de Deus, reconhecendo as suas misérias, será elevado. Não por causa do pecado, obviamente, mas porque reconheceu suas misérias, procurou converter-se delas, tornou-se uma nova criatura, um homem novo, uma mulher nova, e aí entrou no caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo me unum Deum, Patrum omnipotentem, sanctorum et visibilum et invisibilum, hominum et invisibilum, et unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei Patrum, et ex Patrionatum ante omnia saecula, Deo vero, nomen de lumini, Deo verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia sancta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutis, destine de celis, et incarnatus est, in Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et uno factus est, crucifixus etiam pro nobis, sob Pôncio Pilato, passus est, sepultus est, et resurrestis verbie, secundo as Escrituras, et ascende in celum, sede dexteram Patris, et interum venturus et cum gloriam iudificare vives de mortuos, reine in operati finis, et in Spiritum Sanctum, nominum et vivificantem, qui ex Patri Filio acqui procediti, qui cum Patri et Filio sumo adorator et glorificator, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et specto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amém. Dominus vobiscum. Atendeu Domini, lavavi animam meam, Deus meus, in confido non erubescam nec heredeanti me inimissi mei, etiam universi qui te expectant non confundetur.
ut virti ibis propitiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, plumani substância e dignitate mirabilis, concediste et mirabilis informaste. Da nobis percurrius arquimedem mysterium, eius omnifitatis et consortis, qui omnitatis nostris fieri dignatus, est receptionis Jesu Christi, Filus tu. Dominus nostris, qui te convertite in omnibus Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Filio Domini, calicem salutaris, deprecantis clementiam et conspectum divina maestate tui, et pro nostras apostolus mundi a salutaris comodoris suavitate ascenet. Amen. In spiritu fatem animo contritum suscipi amor a Deo Totum et sici sacrificium nostrum conspectum tuo et placeat tibi Dominis, sanctificator omnipotens eterno Deus, benedic o sacrificium tum sanctum nomine preparatum. Demonstretus mutus pias, et circunda tum Domini, os votis laudatis. Et in hoc nominationes maritum, de perdas quimpis Deus anima mea, et conferis sanguinum vita mea, et in corum anibus iniquitatis sunt, externa maior repetitus moderibus, et autem con innocentias meas ingressis sum, redemi me, et miserere me, es meus estetium in directum in ecclesias benedicana tentum Domine, Maria Patria et Filii Spiritus Sancti, et semper saecula saeculorum. Oratris fratis ut vestum sacrificium, ascipite fiat appunto Deum Patrum omnipotentem. Sacrificium decantam benquam tui, morem tuis defina tribistes muti ordina regem, feri nostras praestes perdona nostrum. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum. Sussum corda. Graças agimus Domino Deo nostro. Vere dignum et iustum est, aucum et salutare nos tibi semper, et ubica gracias agere Domini, Sancti Pater omnipotens aeterni Deus, qui comune genitur Filio tu, et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelant te, credimus hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sem diferenças decretiones sentimos, ut cum functione vere sempiterneque deitatis, et in personas propietas, et in essentia unitas, et in maestate adoretor equalitas, quam laudante angeli, ad arcangeli querubim, coco ac serafim, qui non cessante clamare quoto die una voce dicens, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenus sunt cieli et gloria, terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni Domini, Hosanna in excelsis. Gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in
benedício Pater, Jesus Cristo, Filho untum, Domine nostrum, supplicat rogamos, otar sapientia Maria benedicas, ec dona, ec munera, ex sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi oferimus pro ecclesia tua sanctam catholica, cum pacificare curta de adonare et regere digneris toto orbis terrarum, una cum famulo nostrum, Leonis, et antis nostro redimius, omnibus orthodoxat qui catholica et apostoli fidei cultoribus, et dom formularum torum, et in omnius circumstantius quorum tibi fides culminata est et natale fossio, pro quibus tibi oferimus velqui tibi offorum hoc sacrificium laudis, pro socius omnibus, pro seditione animarum suorum, pro espans autoris et voluntatis tui, tibi qui redundem verba sua Deo vivo et vero, communicantes in memoria invenerantes in primus glorias et vergines genitrice Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sede beatum gloriosus iuvas de virginis sponsi, et verum torum apostolorum ac martuorum torum, Peter et Paul, André, Jacobi, Ioannis, Tomé, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Creti, Clementis, Sisti, Cornelis, Cipriani, Laurenti de Crisógoni, Ioannis, Paul, Cosme de Damiani, et omnibus cum soltorum torum, quare meritis precipus cum stedas, et omnibus participationes tuae maniam auxili, per Christum Domum nostrum. Amém. Anque igitur, Blasianus de servitudes nostras, et conta familis tui, quaesimus dominitus placatus ascipes diexis nostras, et in pace disciplinas, ad captam eterna denominationes, us erebit et in torum torum, iubes gretis numerari, per Christum Domum nostrum. Amém. Qua oblação Deus in omnibus quaesimus benedictam, adscriptam, ratam, rationas, acceptabum facitet digneris, ut novus corpus, et examinis fici delectimus filii tui, Domini nostrum Iesu Christi. Qui predier qua Padretur, assipti pane in sancta, ac venerables manus suas, et elevatis oculis in cielo mate Deum Patri, non sum potente. Tibi graças agens, tibi benedicti, frigiti discipulos suis dicens, ebit pensis et omnis, hoc est enim corpus meum. Simile modo postam et senatum est, assipe anche hoc placlarum calissimus sanctam ac venerabis manus suas, et in tibi graças agens, benedicti, dicique discipulos sois dicens, assipe et bibiti ex e omnes, hic est enim calix sanguinis mei, movet aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis, et fundetur in remissionem peccatorum, et que consumit me facere in me memoriam facetis. Ut ordum membros Dominus nostri fis tuis et plebes tuas sanctario des no Christum Filio tuum, Domini nostri tam beata in passionis, nec non et in infelice resurrectionis, sed in celos gloriosae ascensione, oferimus declaris maetatis tui, et tuos donis ac datis, ostiam puram, ostiam immaculata, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum, vida eterna, et calicem salutis perpetuum, supra
qui propitius ad sereno vultu especie digneris, et ascepta aperis tuis acceptaria aperi dignatum est, et munera puerentu ius tabel, et simplitatis Filii patriarca nostri Abraham, et quantitativo pitulitis sumus sacerdos do Melquisedec, sanctum sacrificium immaculatum ostium, suscitatis rogamus, omnipotens eterno, abiberat perfecti permanus sancti, ingeni, et cum sublimautarum tum, et in cum spectrum maestati tui, et quod, ex aperiutaris participum sacrosanctum, corpus, et sanguinem subserimus, et omnipotentia celestis, et gratias repliamur per egum Christum nostrum. Amen. Framentum et in Domine formularum tuorum, qui nos placerunt cum fegine signum fidei, et dominum somno pacis. Ipsi Dominus et omnibus Christum conscientibus locum refrigeri lucis et pacis, ut indulges deprecamur, per egum Christum Domum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, tuis de multitude miserationum tuam esperantibus, parte lacrum ad societate indonaris digneris, et cum tuis sanctis apostolis martiribus, et Cleman, Stefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicitate perpetua Acta Lucia, Agnete Cecília Anastácia, et omnibus sanctus tuis, et in cornus per consortium estimatum meriti, sed venum persimus lagido rademiter, per Christum Domum nostrum. Amen. Perque hoc omnas Domini semper bonas creas, santificas, vivificas, benedistis et prestas nobis. Per ipsum et unipsum et unipsum este tibi Deo Patri omnipotente, unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremos. Precepti salutaribus muniti, et divini institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenet regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostri, et nos inducat in tentationem. Amen. Libera-nos quesimus Domini, ab omnibus males preteritus presenti et futuris, et intercedente beatus gloriosa sempre Virgine Dei, Electrice Maria, cum beatus apóstolos tuis Petro et Paulo, ad Andrea, et omnibus sanctis. Da propitius pace vendiabus nostris, ut misericordiae et adiuti ad peccatus semus liberare omnibus perturbaris seculi. Amen. Per eundem Domum nostrum mesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regna in unitatis Spiritus Sancti, Deus. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et que cum isso consacrat corpus et sanguinis Domini nostrum, Iesu Christi, fiat ascepitur nobis et vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccator nostrum, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccator nostrum, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis, dona nobis patima. Iesu Christi, apóstolis tuis, pacis reliquiis vobis, pace mihi dom vobis, et respices peccatas meis in fidei ecclesiae, et a secundum voluntatem tuam, pacificatio conjugare digneris, ut vivificatus Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domini Iesu Christi, Filho Dei vivi,
qui voluntate Patris Cooper, Spiritus Sanctum, por mortem tuum mundo vivificaste, libera me per hoc sacrosanctum corpus in sanguine tuum, et omnibus iniquitatis meis, et universis males, et fac ne tuis semper inerare mandaste, et a te nunquam separare permittas, qui cum Deo ea Deo Patri et Spiritus Sancto viva te regnas in saecula saeculorum. Amen. Perso tu corpus tui Domine Iesu Christi, quod ecum dignus sumeris presumus nunc mihi provenienti indicius et in condemnatione, sed pro tua pietate prosite mihi adjudicamente medet corporis, et in medalamus parcipi idem, qui vivis et regnas. In Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pane cálice ascendo in nomen et Domine invocabo. Domine non so dignus et spiritekum meus dictam diversum natum. Domine non so dignus et spiritekum meus dictam diversum natum. Domine non so dignus et spiritekum meus dictam diversum natum. Corpus Domine nostro Iesu Christi consideratum. Amen. Ad vitam aeternam. Amen. Salutare in nomine invocabo, audans invocabo Dominum, et dimissus meus salvos eros, salvos ero. Sanguine Domini nostro Iesu Christi, consideratum in vita eterna. Amen. Miserator vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam absolutione et remissionem peccatorum nostrorum, fiebus nobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollici peccata mundi, Domine non so digno, come amam, se tanto di quer pensionam, Domine non so digno, come amam, se tanto di quer pensionam, Domine non so digno, come amam, se tanto di quer pensionam, corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Louvado seja o Santíssimo Sacramento toda Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen. Corpus nostro Iesu Christi consideratum in vita eterna. Amen.
nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Amen. Corpus nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Amen. Corpus nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Amen. Corpus nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Amen. Corpus nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Corpus nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Amen. Corpus nostro Jesu Christi custodiate ad maturi di vita eterna. Amen. Dominus vobiscum. Quesmus Domine Deus noster, os divinos repararem não inícios sacramentos, tu não destituís as benignas auxílios, perdão nosso, mais um Cristo, qui te convivite in Spiritu Santo de Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém.
Dominus vobiscum. Ite missa est. Santa Trinitas Vesitus Nostris, et prestas sacrificium quod Christus maiestas, et indignus poteros tibi, et persecutor mihi, et omnibus proquibus olitus obitus miserante propiati, et Christum Dominum nostrum. Amém. Benedicatus vos onipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Início Sancto Evangelii secondo Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio erat apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est, in ipsa vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eum non umbreunt. Fuit hominis a Deo, cui nome erat Ioannis, ic venit in testimonium, et testimonium perheberet de lumini, ut hominis crederent per illum. Non erat illi lux, sed ut testimonium perheberet de lumini, erat lux vera, qui illuminati homini venienti in hoc mundum, in mundum erat. Et mundus per ipsum factum est, et est mundus eu non cognovit in propria venit, et sui non receperunt. Quod autem receperunt eu, dite eis potestatem filius Dei fieris. His qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nat sunt, et verbum carum factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patri plenum gratia et veritatis. Deus, gracias. Spiritus